Deus, né? Glória a Deus. A hora já se foi, mas eu quero deixar aqui agradecimento ao evangelista Leandro, está sempre aí na portaria, a sua esposa Tamires. Deus abençoe a irmã. Irmã, tem uma luz sobre a irmã e tem uma linda obra na sua vida para ser feita. Só depende da senhora. Glória a Deus. Deus tem uma obra linda para a irmã. Também agradecer a missionária Ana Lúcia, que também sempre está ajudando ali na portaria. Irmã Alide também ajudando, né? Aqui na limpeza da igreja. Irmã Clarice na sala de despesa, né? Também trabalhando. Também quero aqui principalmente agradecer a minha esposa, né? Que 30 anos, mais de 30 anos como obreiro. Passamos por diversas igrejas, auxiliamos, dirigimos, e ela sempre comigo, né? Às vezes por lugar difícil lá no Brasil, como comunidades e favelas, e a gente tinha que passar, às vezes, irmãos, por tiroteios e coisas mais. A gente ia para os cultos de lá, meu irmão, no morro lá, das comunidades, e ela grávida com barrigão, e às vezes acontecia tiroteio, a gente se escondia atrás dos muros das casas, né? Até passar, a gente continuar subindo e chegar no casa do irmão. Então agradeço muito a minha esposa por esses anos, né? Me ajudando. A gente não faz a obra sozinho, né? Agradecer a todos os irmãos, os obreiros, o presbítero Diego, não vai dar tempo de dar para o irmão a oportunidade, mas Deus abençoe o irmão, presbítero Vinícius, evangelista Juscelino, presbítero Leonardo, diácono irmão Carlos, trabalhador irmão Joás, está sempre aqui filmando, trabalhador irmão André, começando nessa obra. Também não está conosco o diácono José, também que Deus o abençoe. A todos os irmãos que tiveram aqui a oportunidade, que são líderes de departamento, Deus continue abençoando vocês. Deus abençoe os músicos, né? Nosso irmão Zeca, que vai ser o pai do próximo ano, né? A felicidade dele, a alegria é nossa também. O irmão Marco, a irmã Débora, o irmão Valnei, a Késia. Deus abençoe. Me fugiu o nome do que fica ali no computador. Eduardo. Deus abençoe. Tá bom, meus irmãos? Às vezes eu fico aqui, pergunto aqui para os obreiros assim, qual é o nome da pessoa? Os obreiros também, eu não sei. Mas a gente vai guardando, tá, meus irmãos? Então, que Deus abençoe. A minha cunhada, a irmã Verônica, também, que está aqui conosco, sempre orou por nós. Todos os irmãos, vocês são muito importantes, meus irmãos. Muito importante para essa obra aqui em Oliveira do Bairro. Meus irmãos, eu convido os irmãos a se colocar de pés, abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. Eu queria ler com a igreja do verso 22 ao 29. Uma leitura, como de costume, alternada. Eu vou ler o primeiro versículo, que é o 22, e a igreja, por gentileza, lê o próximo versículo. Então, João, capítulo 3, do verso 22 a 29, diz assim: Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo ali do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, senão lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunha de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas
Senhor amado e eterno Deus, a tua palavra, Senhor, eu sei que ela faz o que lhe apraz. Senhor, que possamos ouvir a mensagem, nos alimentar desta mensagem e depois praticar esta mensagem, Pai. Fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, podeis tomar assento. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui é uma mensagem muito interessante. E como título dessa mensagem, eu quero dizer que a igreja, ela pertence ao noivo. E o noivo é Jesus Cristo. Então a igreja, meus irmãos, ela é de Jesus. A igreja não é de pastor tal, A, pastor B, pastor C, não. A igreja, ela é de Jesus Cristo. Jesus morreu e deu a sua vida para que a sua igreja se formasse. Mas o que acontece, meus irmãos, e essa passagem aqui ela é muito interessante, contendas e brigas pelo monopólio de departamento e de igrejas tem levado muitos a se afastarem, tem levado muitos a ficarem longe do verdadeiro evangelho. Qual o verdadeiro evangelho que ensina a amar uns aos outros e viver em união, como em João 17, que eu sempre aqui falo e sempre vou falar. Como em João 17, Jesus, na sua oração sacerdotal, a caminho ao Getsêmani, Jesus falou que ele queria que os seus discípulos fossem um, assim como ele e o Pai são um. Então, o verdadeiro evangelho, ele está baseado nisso. Está baseado em ser um e está baseado em amar o outro. E essa coisa de monopólio, de pessoas que querem tomar conta, de pessoas que querem dominar, de pessoas que se colocam de uma maneira acima daquilo que Deus a colocou, tem atrapalhado muito, tem distanciado muita gente. E infelizmente, irmãos, para mim é grande tristeza, apesar de alguns gostarem, mas eu não gosto, quando eu vejo pastores, e aí vai para o cargo eclesiástico que eu pertenço, pastores brigando em internet por causa de presidência de igreja, pastores brigando na internet por causa de igreja. Irmão, se o pastor está brigando é porque a igreja está muito doente. Se o pastor está brigando é porque está faltando exemplo em cima do púlpito. Aleluia. Está faltando exemplo na tribuna. Às vezes nós que somos pastores e obreiros cobramos muito da igreja, cobramos que a igreja seja santa, que a igreja ore, que a igreja seja isso, mas nós não damos exemplo. Porque queremos monopolizar, achar que porque estou aqui ou porque o outro está aqui, nós somos donos, não somos donos de nada. O dono é Jesus. Ele é o noivo, ele é o Senhor da igreja. E aqui é interessante, por quê? Porque João, como nós falamos, João Batista, que é um apelido porque ele batizava, ele estava fazendo a sua obra. E o texto que nós lemos diz que ele ainda não havia sido preso. Então, João já tinha batizado Jesus Cristo, mas ele não parou de fazer o seu trabalho, ele continuou batizando. E olha que coisa aqui interessante que acontece. Aparece ali um certo judeu. Em outras traduções diz que, bota aqui no plural, judeus. E falou para o discípulo de João a respeito da purificação, colocando ali uma intriga, ou querendo colocar uma intriga entre João e Jesus. E ele fala para o discípulo de João a respeito de que aquele a qual João havia batizado também estava batizando. E meus irmãos, eu até conversava que hoje com o diácono Carlos.
Em Provérbios capítulo 6, o verso ali 19, diz a palavra que 6 coisas, que Deus não se agrada, mas a 7ª Deus abomina. E a 7ª coisa que Deus abomina é quando pessoas colocam contenda entre irmãos, ou quando irmãos contendam com outros irmãos. Deus abomina isso, porque o princípio que eu falei aqui do Evangelho é a união, meus irmãos. Aqui está Evangelho Celino, o presbítero aqui, Vinícius, Diego, o presbítero Leonardo. Eles podem discordar dos meus pensamentos, como eu também posso discordar do pensamento deles, é normal, porque nós somos indivíduos, irmãos, e nós temos uma maneira de pensar. Dentro do seu departamento que você lidera, tem pessoas que pensam diferente. Mas como eu sempre aqui ensino, que isso tem que ficar sempre na ideologia, nas ideias, e nunca descer para o coração. Porque quando desce para o coração, vem a intriga. Aleluia, Deus. E a Bíblia está dizendo em Provérbios 6 que Deus abomina aquele que coloca intriga entre irmãos. Jesus. E esse judeu que não tinha nada a ver com nada, porque ele não participou do batismo do arrependimento, é um judeu como nós aqui, como está escrito na Bíblia, ele colocou no coração dos discípulos de João ali uma grande dúvida. Como assim? Ele estaria dizendo, vem cá, o João não é o homem que batiza, por que o outro está fazendo isso? E como nós vimos, irmãos, os discípulos foram perguntar para João, mestre, aquele a qual o Senhor batizou, ele também está batizando, querendo colocar intriga. Aleluia. A questão, meus irmãos, era aqui, nesse contexto, de que os discípulos de João, eles estavam querendo saber quem tinha autorização de praticar a cerimônia do batismo. Ou seja, quem era que tinha a função? Era João ou era Jesus? Veja bem, esses homens aqui não sabiam quem era Jesus, apesar de Jesus ter falado, que João ter falado a respeito de Jesus, que era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado, ou que tira o pecado do mundo. Mas eles, com aquele pensamento de grupinho, com aquele pensamento de monopólio, com aquele pensamento de gueto, com aquele pensamento de que se não está conosco não serve, se não está conosco não presta, se não está conosco não pode fazer a obra. Glória a Deus. Pensamento pequeno demais. Glória a Deus. Como o próprio discípulo de Jesus, quando chegou ao Senhor, tinha umas pessoas lá expulsando demônios, e nós fomos lá e mandamos eles parar, ou seja, também queriam um monopólio, meus irmãos, e isso na igreja tem sido uma recorrência, pessoas querendo o monopólio da igreja. Não é porque a nossa igreja, como eu falo, é barulhenta, que a outra que é silenciosa não seja igreja do Senhor, ela é a igreja de Cristo. Eu glorifico a Deus gritando com voz alta, e eles falam lá, vocês pensam que Deus é surdo, mas é a minha maneira de adorar a Deus. Agora eles adoram em silêncio, amém. Tem uns que entram aqui quando vai orar e quando vai adorar chora, amém. Tem outros que não choram, amém. Você cultua a Deus da maneira que você, aleluia, deseja que você quer. Eu não tenho que chegar aqui e colocar para você a forma de você adorar, a forma de você cultuar. Eu não tenho autorização de Jesus para dizer que aquela igreja está errada, porque eu não tenho monopólio. E esses discípulos de Jesus, de João Batista aqui, eles queriam esse monopólio interessante que estão colocando no mesmo patamar. João Batista e Jesus. E o que isso quer nos ensinar, meus irmãos? É que hoje nas igrejas está acontecendo isso.
estão colocando no mesmo patamar pastor e Jesus. O pastor não é nada. O pastor é um homem só que Deus separou para colocar à frente, para conduzir as ovelhas que não é do pastor, as ovelhas de Jesus. E tem pastor se colocando como Deus na igreja. Glória a Deus. Tem pastor que se coloca de uma maneira tão intensa que ele acha que ele é Deus, ele acha que ele é a quarta pessoa da Trindade. Meu Deus. Ele acha que pode fazer o que quiser na igreja, porque quando eu escuto muitos falando, a minha igreja, a igreja não é minha, a igreja é de Cristo, e eu como os irmãos fazemos parte da igreja de Jesus. Aleluia. Teve um pastor antigo, eu não vou falar aqui o nome, lá do Rio de Janeiro, que ele falou uma certa feita num culto: ninguém me tira daqui. Jesus levou ele. Tem gente que é assim, ninguém me tira daqui, se colocando no mesmo patamar de Deus. Pastores que chegam a amaldiçoar pessoas. Estou batendo hoje no pastor mesmo, em mim e no eslobeiro aqui. Aleluia. Como um pastor, só porque a ovelha dele namorou um outro jovem de uma outra igreja, e eles decidiram casar na outra igreja, o pastor falou: não vai dar certo. Isso no púlpito, meus irmãos. Só porque não casou na igreja dele, só porque não fez a cerimônia na igreja dele, só porque ele não deu uma bênção para aquele casamento, como se a bênção dependesse do pastor. A bênção depende do Senhor Jesus. Aleluia! Jesus falou: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então a bênção é de Deus. Mas homens que se colocam de uma forma de amaldiçoar: olha, se você não fizer isso, se você não estiver aqui, se você isso, olha, Deus vai pesar a mão sobre você. Que isso, meu irmão? A nossa função aqui em cima é de abençoar o povo. A nossa função aqui é de animar vocês. É de falar: não para, continua. Olha, não fica triste, vai passar, vai passar. Olha, continua, Jesus está contigo. É palavra de bênção. Mas os homens se colocam no mesmo patamar que Jesus, como aqui quiseram colocar João Batista. Por quê? Porque ocorreu aqui um ciúme denominacional, pelo fato de Jesus ter absorvido a popularidade de João, porque agora as pessoas estavam indo atrás de Jesus e não mais de João. Popularidade. Pessoas colocando escândalo na internet só para poder ter like. Pessoas colocando o escândalo da igreja na internet só para ter visualização. Não brinca com as coisas de Deus. Não brinque com a noiva de Cristo. Lá no Antigo Testamento, Deus falou para o povo de Judá, usando o profeta Jeremias, que ele enviaria Nabucodonosor, ser o reino do norte, e iria destruir Jerusalém por desobediência daquela nação. E aí, quando veio lá Nabucodonosor, quando veio Babilônia e destruiu, os descendentes de Esaú, os edomitas, começaram a comemorar a derrota do judeu. E aí Deus vai usar o profeta para falar para aquela nação: olha, eu vou arrancar vocês dessa terra, não haverá mais descendência de vocês. Por quê? Porque vocês se alegraram na derrota do meu povo. Deus leva as coisas para o pessoal, e isso se cumpriu já literalmente, essa profecia. Não existe mais descendente de Edom, não existe mais descendência de Esaú, porque eles comemoraram a derrota daquela nação. Meus irmãos, nós não temos que comemorar a derrota de igreja nenhuma, de comemorar a derrota de irmão nenhum. Não é para isso que nós fomos chamados.
Ah, mas aquela igreja ali está enchendo, glória a Deus. Ah, eu vou para aquela igreja, irmão, vai em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus está com você. Ah, aquela igreja tem coisa que aqui não tem, meu irmão. Se você quer cultuar e adorar lá, meu irmão, vai em nome de Jesus, cultue em nome de Jesus, faça a obra em nome de Jesus. Eu nunca ficarei com raiva de você, porque você vai estar fazendo a obra de Deus. Glória. E você não foi chamado para fazer obra para o homem. Mas o ciúme denominacional tem acontecido, é uma briga de igreja para ver qual é a melhor igreja. Quem oferece o melhor culto? Quem oferece o melhor louvor? Quem tem o melhor som? Quem tem o melhor cantor? Bobagem. Os maiores pregadores não estão no púlpito. Os maiores pregadores estão lá nos confins da terra, aonde estão sendo perseguidos e até torturados, mas estão falando: Jesus Cristo é Senhor. Os melhores cantores não estão dentro da igreja, mas são aqueles irmãos simples que não sabem nem cantar direito, mas estão lá no interior desses mundos, cantando e adorando o nome do Senhor. Os maiores teólogos não estão no púlpito nem na internet. Os maiores teólogos estão lá pregando o evangelho, falando: Jesus cura, Jesus salva e Jesus leva para o céu. Mas há um ciúme denominacional tão grande, meus irmãos, que é triste. E isso aqui está acontecendo em João capítulo 3, o ciúme dos discípulos, falando para João: aquele que você batizou. Tem pastor, meus irmãos, se aparecer um pregador que seja melhor do que ele, e que a igreja se goste mais até, ele vai e começa a minar esse irmão. Ele vai e começa a não deixar esse irmão pregar. Que pensamento pequeno, meus irmãos. Que a obra cresça. Porque tem algo que eu vou falar aqui, meus irmãos. Aquilo que Deus te deu, ninguém tira. Você não precisa dar rasteira em ninguém. Você não precisa puxar o tapete de ninguém. É só ficar na tua posição. Fica na tua posição, que Deus vai olhar, vai falar: não, ela ficou ali, ela está ali firme, é esse que eu vou colocar. Agora eu vou tirar aquele que está lá em cima e vou colocar ela e ele ali. Aleluia. É o ciúme, meus irmãos. Porque as pessoas querem popularidade. Pregadores querem ser conhecidos e colocam logo a sua mensagem na internet, para que possa abrir logo uma agenda para ele, só para ganhar dinheiro. Então, pensando que essas pessoas vão ter galardão no céu, não, já recebeu aqui o galardão, porque recebeu o salário. Galardão é aquilo que você faz e ninguém vê. Galardão é aquilo que você faz para Deus e não recebe nada. E isso fica com você guardado. Quando tu chega lá, tu vai falar: Senhor, aqui está as obras, Senhor. E não é de palha, nem de madeira, e nem de feno, não, Senhor. Esta obra é de ouro e de prata. Glória a Deus. Glória a Deus. E a resposta de João é linda no verso 27. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Meus irmãos, não adianta você querer ser ou eu querer ser aquilo que Deus não chamou para ser. Eu não posso ser cantor porque eu não sei cantar. Eu não posso tocar instrumentos porque eu nunca toquei instrumento, nunca aprendi e também não tenho dom. Então eu sei qual é a minha posição na igreja, eu sei qual é a minha chamada desde quando fui e iniciei minha caminhada. É ensinar e pregar. É ensinar e levar a mensagem. Aleluia. Meus irmãos, você tem que ter isso no coração. Aleluia. Tu foi chamado por Deus. Aleluia. E você trata isso como uma coisa qualquer. Você dá mais valor às vezes a cursos do mundo
mundo, a formação acadêmica do mundo, do que aquilo que Deus te deu como dom e como talento. Glória a Deus. E às vezes você fala, o que eu tenho não é nada, meu irmão. Se Deus te deu, é porque é muito importante. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas tem pessoas que tratam de uma forma assim tão pequena, tão simples, as coisas que Deus dá. Por isso, irmão, não devemos invejar aqueles que possuem mais dons do que nós. Mateus capítulo 25 fala dos dons dos talentos. Deus quis dar para 5 talentos. Por quê? Porque ele é o dono do talento. Para o outro ele deu 2. Mas para o outro ele deu 1. Meu Deus. Aleluia. E esse que recebeu 1 deve ter achado, se eu recebi 1, não tem valor nenhum. Só que chegou o momento que ele veio cobrar. Só que teve um momento que ele veio perguntar: o que você fez com o talento que eu te dei? Às vezes nós, irmãos, com o nosso pensamento pequeno, queremos ver, é claro, uma igreja grande, cheia. É mais para o nosso ego pastoral. É mais para o nosso ego, para dizer: olha aqui como está a minha igreja. Mas aquele irmãozinho que está lá, como uma irmã que está lá na Espanha, em Salamanca, uma missionária, com idade, sozinha, ganhando por mês, meus irmãos, 150 euros. E ela está lá firme pregando o Evangelho. Uma igreja de 10, 15 pessoas só. E a irmã está ali firme, ali, anos e anos pregando o Evangelho. Você pensa que Deus vai dar mais valor àquele que tem 5.000 membros do que essa irmã? Não, ele vai vir ver o que você fez com o talento que eu te dei. E aí agora, especialmente, eu quero me direcionar a você. Você mesmo, jovem. Você, meu irmão, minha irmã, que está sentado aí. E que vive a vida assim, crente, cristã, de qualquer maneira. Me desculpe falar isso. Que acha que não tem nada. Que acha que Deus não te deu um talento e um dom. Todos aqueles que levantam a mão para Cristo, na hora, Deus dá um talento e dá um dom. É na hora. Só que o nosso problema é esse. Por quê? Porque nós estamos olhando aqui para cima, pensando que isso aqui em cima aqui é o supra-sumo. Não é, meus irmãos. Porque eu sei que tem irmãos aqui que oram mais do que eu. Eu sei que tem irmãos aqui que jejuam mais do que eu. Eu sei que tem irmãos aqui que lê a Bíblia mais do que eu. Eu sei que tem pessoas aqui que é mais fiel do que eu. Mas nós queremos olhar para isso aqui. Achar que para fazer a obra e para poder ser usado por Deus tem que estar aqui em cima, tem que estar com o microfone na mão, tem que estar falando. Não! Sabe por que não? Você não sabe disso. Mas eu quero que você entenda, e se você esqueceu, você lembre. Toda vez que você sai da sua casa, pode ter certeza, e vem para a igreja aos domingos, os teus vizinhos sabem quem você é. Os teus vizinhos conhecem. E principalmente Satanás conhece. Lá vai aquele crente de novo. Glória a Deus. Lá vai aquele crente. Eu fiz de tudo essa semana para tirar ele da graça, para impedir ele de ir. Eu fiz uma arruaça, eu fiz lá no trabalho dele, eu entrei lá na família, eu fiz tudo. Mas esse crente está indo caminhando para a igreja. Como é que pode isso? É porque o Espírito Santo habita em você. E é porque Jesus te ama. É por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui, não é, meus irmãos? Glória. Por questões teológicas, por saber mais ou saber menos, não. É o Espírito Santo de Deus. E para resumir, por causa da hora,
João aqui fala aqui uma coisa interessante. Olha, eu não sou o Cristo. João podia se gabar, meus irmãos, porque o próprio Jesus falou para João que na terra, naquela época, não havia ninguém maior do que João, nascido de mulher. Glória a Deus. Era para João fazer o quê? Opa, eu sou o cara. Em toda a terra não há igual a mim. Podia fazer igual fez Elias. Lembra, Senhor? Olha, Senhor, só eu que sobrei. Senhor, Deus falou, que é isso, Senhor? Enquanto está escondido aí, tem 7.000. Glória a Deus. Lá com Acabe, que não dobrou o joelho para Baal. Elias, você nunca vai estar sozinho, porque Deus nunca vai deixar de ter uma testemunha em qualquer canto desta terra. Aleluia. Aleluia. E João fala, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Glória. E uma coisa interessante aqui que João está dizendo, para nós entendermos, ele está falando o seguinte, olha, a obra que eu estou fazendo, ela é apenas temporária, a obra não é eterna. João sabia que com a revelação de Jesus, encerraria dali a uns dias o seu ministério. Meus irmãos, nós passamos, meus irmãos. Eu estive no Brasil há 2 anos atrás, e o meu pastor, que é mais velho do que eu, estava falando comigo, pastor, estou cansado, estou doente, já estou sem força. Eu falei, pastor, é normal. Pastor, nós vamos embora. Vai eu e o senhor embora. Está chegando uma juventude aí. Está chegando obreiros novos. Está chegando pregadores novos, cantores novos. Nós vamos passar. Porque a nossa obra aqui na terra, ela é passageira, ela é temporária. Ela tem um tempo que ela vai acabar. Aleluia. Aquele que profetizava, que você que tem mais idade escutava ninguém profetizando, você não escuta mais, por quê? Porque Jesus já levou. Meu Deus. Aqueles irmãos que eu olhava e queria ser igual, aqueles pregadores, Jesus já levou. Porque assim, meus irmãos, tudo aqui é temporário, tudo aqui é passageiro. Glória a Deus. Aleluia. Se Jesus não voltar, eu falo isso, meus irmãos, é sério. Vai chegar o dia que eu não vou estar mais aqui. Vai ter outro no meu lugar. E vai ficar para muitos irmãos só a lembrança de um pastor que passou um dia aqui e pregou. Mas a obra de Deus, graças a Ele, não vai parar. Porque a obra não depende do homem. A obra depende de Cristo. E como João aqui falou, o noivo, o esposo, é ele que tem a esposa. Aleluia. João está falando, olha, tudo isso é dele. Ele é o dono. E meus irmãos, Apocalipse capítulo 1, de verso 12 e 13 diz, João, não Batista, mas agora João discípulo, quando estava na ilha de Pátimos, ele falou, ele viu, teve uma visão. E ele disse, virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas representadas. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Jesus está no meio da igreja. Aleluia, mas eu não estou vendo, você não precisa ver. João teve a revelação e viu, ele está no meio, ele está no centro da igreja, ele está aqui nesta noite, aqui nesta igreja, aleluia. E se tivéssemos olhos espirituais, nós o veríamos como ele é. E a palavra dele é do noivo, do dono desta igreja. Olha, não temas, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e fim. Eu que vivo, fui morto, mas eis que estou aqui e tenho a chave da morte, tenho a chave do inferno. Todo o poder foi dado a ele, toda a glória para ele. É Jesus o dono da igreja. É ele que coloca, é ele
Ele que dirige, é Ele que põe, é Ele que tira. Se Ele quiser arrancar, Ele arranca. Porque Ele é o dono desta obra. Ele é o Senhor desta igreja. Não é pastor Ricardo, não é pastor Jorge, não é um zombeiro aqui, não, é Jesus, é Ele o dono, é Ele que está cuidando de você, é Ele que te trouxe aqui nesta noite para dizer: olha, eu estou contigo, não temas. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, estou aqui em cima e Deus me mostra que obra linda que o que Deus tem com cada um de vocês. E eu fico assim pensando: Senhor, como é que eu vou falar? A pessoa não entende. A gente fala, a pessoa não entende. A gente fala, a pessoa pensa que é da carne. A gente fala, a pessoa pensa que quer agradar. Não, meus irmãos, Deus tem com você uma obra. O esposo, aquele que morreu e que reviveu, aquele que está aqui, Ele te chamou aqui para Oliveira do Bairro. Não é para você ficar apenas num banco, não. Ele te chamou, Ele te deu um talento, Ele te deu um dom. Você tem um dom dos céus para poder ser usado aqui neste país. Porque como nós lemos, Ele está no meio da igreja. Ficamos de pé, meus irmãos. É o noivo, é Ele, é Jesus. É Jesus, é o noivo da igreja. É o noivo, é Jesus. Ai, Jesus, é tudo teu, Senhor, é tudo teu, Senhor. Nós somos teus, Senhor. E por sermos de Jesus, nós vamos participar agora desses elementos. Convidar o presbítero Diego, o presbítero Vinícius vai descer aqui, tomar em mãos os pães. Glória a Deus. E nós vamos estar orando neste momento pelos pães, os pães dele. Glória a Deus. Tu vai participar porque você é dele, você pertence a ele. Ele falou: aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, tem parte comigo, diz Jesus. Você tem parte com ele. Glorifica Deus. Vamos orar. Senhor amado e eterno Deus, abençoa, Senhor, esses pães que simboliza, Senhor, o teu corpo, Senhor. A tua noiva está aqui nesta noite. Xalamanai. Senhor, os teus escolhidos, as tuas ovelhas. Senhor, abençoa o teu povo agora, Pai. Em nome de Jesus. Podem sentar. Segura o pão e aguarde, tá, meus irmãos? Aleluia.